E eu tomei uma decisão na minha vida e baseado nessa decisão eu quero compartilhar algo com você que eu creio que vai fazer toda a diferença, não só na minha vida, mas na vida da igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu creio que estamos chegando dias que não dá mais para só ouvirmos as verdades. Nós precisamos ser praticantes dessa verdade. Amém? O que potencializa uma verdade na nossa vida não é o que eu conheço dela, mas é o que eu pratico dela. Então, às vezes, nós sabemos de muitas verdades, mas elas estão inoperantes na nossa vida. Por quê? Porque nós não a colocamos em prática, né? Por exemplo, nós temos um momento aqui do dízimo e da oferta. É uma verdade, né? É uma verdade, o dízimo, a oferta, a primícia, é uma verdade. Mas que só funciona se eu colocar em prática. Não adianta eu saber que o dízimo é de Deus, que a oferta é de Deus, que a primícia é de Deus, se eu não a colocar em prática. Aquilo só funciona se eu colocar em prática. Recebemos nesse final de semana um derramar de Deus nas nossas vidas, amém? Foi muito poderoso, mas entenda, isso só vai ser funcional na minha vida e na sua vida se nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus, amém, irmãos? Então não basta apenas ouvir, não basta apenas conhecer, nós precisamos colocar em prática em nome de Jesus. Sabe o que eu tenho visto é que à medida que o tempo passa, à medida que nós frequentamos esse lugar, à medida que nós ouvimos as verdades de Deus, nós vamos nos tornando, como eu posso dizer, culpados diante das verdades que nós ouvimos e não praticamos. Entenda, se eu não sei de algo, eu não sou culpado até então. Mas a partir do momento que eu torno conhecedor de uma verdade e eu não a pratico, eu estou me tornando culpado daquilo que eu não faço. Então, irmãos, isso é muito sério para a nossa vida. Eu creio que todos que estão aqui é porque desejam a presença de Deus de uma forma diferenciada na sua vida. Amém, irmãos? Eu creio que ninguém que está aqui nessa noite está aqui para ser um religioso, está aqui porque quer ser religioso, não. Eu creio que todos que estão aqui é porque desejam, querem, né, anseiam por uma experiência profunda, marcante, poderosa na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Isso é o que arde no meu coração. Há 30 e poucos anos eu sirvo Jesus e há um desejo no meu coração. Eu estava dizendo esse final de semana para alguns pastores, eu me identifico muito com Caleb, né? Apesar dos 50 anos, a minha força, a minha fé, a minha coragem ainda é do menino de 18. Amém, irmãos? De vez em quando a minha esposa ela tem que me lembrar, você não tem mais 20 anos, você não tem mais 18 anos. E é verdade isso. Mas há um querer muito grande, há uma vontade, há uma sede, há uma fome dentro do meu coração, irmãos, de mergulhar em Deus, de vivenciar tudo isso que está aqui na palavra de Deus, de ver esse lugar cheio, amém, queridos? De ver as pessoas fazendo fila para poder entrar nesse lugar, e isso é promessa de Deus para a nossa vida. Querido, Deus não nos deu esse lugar simplesmente para dar, não, Ele deu com um propósito, amém? Ele deu com um propósito, esse lugar grande, do jeito que Ele é, entenda, Deus não deu isso por nada, Deus deu isso porque Ele tem planos, porque Ele tem projeto para esse lugar em nome de Jesus, amém? E eu e você temos uma incumbência, eu e você temos uma responsabilidade de fazer com que isso se torne real, verdadeiro, vivenciar isso em nome de Jesus, amém? Queridos, eu me recuso a passar dessa vida e não ver esse lugar aqui transbordando. Eu me recuso a passar por essa geração e não ver esse lugar aqui com 2, 3 cultos por domingo em nome de Jesus, amém, irmãos? Eu creio que é promessa de Deus, eu creio que é plano de Deus. Nós estamos aqui com um pastor Jefferson, ele está hospedado aqui na Casa Ágape, fazendo um tratamento. E esse homem ele teve uma importância muito grande. O dia que eu vi ele, eu fiquei muito feliz, porque fazia muitos anos que eu não via ele. E um belo dia, assim, que nós éramos um grupo ainda de jovens, não tinha esse formato, né? Era um grupo de jovens ainda.
E a gente, tipo assim, não tinha estrutura, não tinha condição, e não tinha uma direção clara, e a gente recebia ajuda da igreja de Bebedouro, mas estava muito difícil essa ajuda, muito complicado, e o pastor de Bebedouro veio então para encerrar essa ajuda, e a igreja ia acabar. A igreja ia acabar. Essa igreja aqui, há um tempo atrás, assim que começou, ela ia acabar. E esse pastor Jefferson, que está aqui conosco, ele veio junto com esse pastor, para dar essa direção e para encaminhar, cada um ia procurar um lugar para frequentar e pronto, acabou. Era essa a condição. Aí no meio de tudo que estava acontecendo ali, o pastor deu aquela palavra, todo mundo começou a chorar, ficou muito triste, porque não era aquilo que a gente queria. De repente Deus toma o pastor Jefferson e Deus fala através dele assim: olha, não é para fechar, não é para parar. Deus começou essa obra e Deus vai terminar. Esse glória a Deus podia ser mais forte, amém? Eu estava nesse dia, irmãos. Eu estava nesse dia. Deus usou a vida daquele homem que era pastor lá em Ribeirão. Ele veio acompanhando, de repente ele se levanta e Deus toma ele em profecia e Deus fala conosco ali: olha, não é para parar, mas é para continuar. E eu lembro que o pastor que veio para encerrar falou assim: mas você é responsável por essa palavra? Ele disse: eu sou responsável por essa palavra, e se dentro de 6 meses Deus não colocar um pastor aqui, eu deixo a minha igreja lá em Ribeirão, que era uma igreja grande, e assumo esse lugar aqui, eu e minha família. Essa foi a palavra dele. E dentro de 6 meses, irmãos, nós estávamos com um pastor aqui, amém? Deus cumpriu a sua palavra. Então, quando a gente olha para esse lugar, querido, quando eu olho para esse lugar, eu sei que esse lugar é fruto da vontade de Deus, amém? Eu sei que Deus tem propósitos, eu sei que Deus tem planos, eu sei que Deus há de fazer tudo aquilo que Ele prometeu em nome de Jesus, amém, queridos? Mas nós precisamos dar a resposta. Esse lugar não vai encher apenas com o pastor Eric, pastora Débora, eu, pastor Fábio, pastora Denise, pastor Pedro, os discípulos aqui do pastor Eric. Não é assim que vai acontecer. Cada um de vocês aqui tem uma parte, cada um de vocês tem uma incumbência, cada um de vocês tem algo para derramar nesse lugar em nome de Jesus. Entenda, querido, você também não está aqui à toa. Assim como Deus não nos deu esse lugar por nada, você também não está aqui por nada. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem projetos para você. Deus quer te usar de forma sobrenatural em nome de Jesus. Deus quer fazer um grande diferencial nessa cidade através da sua vida. Mas para isso, querido, é hora de nós nos levantarmos em nome de Jesus. Amém, querido? Fundamentados numa fé, fundamentados na verdade que é a palavra de Deus, porém cheios do Espírito em nome de Jesus. Amém? Eu estava meditando nessa tarde e no que eu ia compartilhar, porque depois de tanta palavra é complicado ministrar, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu, irmãos? Né? Mas a gente não foge da raia, amém? Estamos aqui, em nome de Jesus. Deus vai usar a mulinha em nome de Jesus, amém? E eu estava pensando, meditando naquilo que o Senhor queria falar conosco, e tudo isso começou a ferver dentro do meu coração, com relação a esse lugar, com relação à nossa vida, com relação ao que vai ser daqui para frente, amém? Porque eu creio que Deus derramou uma unção, uma graça, um poder sobre esse lugar em nome de Jesus, amém? Mas eu queria que você pensasse algumas perguntas que estão aqui dentro do meu coração, que o Senhor fez para mim. A primeira é: qual foi o grande diferencial na vida dos profetas do Velho Testamento? Qual foi o grande diferencial na vida dos profetas do Velho Testamento? Qual foi? Qual foi o grande diferencial na vida do nosso Senhor Jesus Cristo? Qual foi o grande diferencial na vida do Senhor Jesus? Qual foi o grande diferencial na vida dos apóstolos, quando eles assumiram o cajado depois de Jesus? Qual foi o grande diferencial na vida daqueles homens? Qual foi o grande diferencial da igreja primitiva, irmãos? Qual foi o diferencial na vida daquela igreja? Qual era o diferencial?
Porque entenda, naquela época também tinha sinagogas, né? Que eram igrejas. Então, mas qual foi o diferencial da igreja primitiva? Qual foi o diferencial dos apóstolos? Qual foi o diferencial na vida de Jesus, na vida dos profetas? O que fez tanta diferença, irmãos? Porque, entenda, os profetas, eles eram pessoas como nós, sim ou não? Sim ou não? Pessoas como nós. De repente, eles fizeram algo que nós ainda não estamos fazendo, né? De repente, eles buscou com uma intensidade que nós não estamos buscando. De repente, eles perseveraram, eles responderam, obedeceram numa intensidade que nós ainda não estamos praticando. Mas entenda, ainda assim, isso não foi o grande diferencial. Qual foi o diferencial na vida de Jesus? Querido, durante 30 anos, não se ouviu falar muita coisa a respeito de Jesus. Não se ouviu falar muita coisa, mas de repente, em 3 anos e meio, aquele homem se torna mundialmente conhecido, multidões começam a seguir esse homem, multidões começam a buscá-lo, a procurá-lo. Qual foi o grande diferencial na vida do nosso Senhor Jesus Cristo? Qual foi o grande diferencial dos apóstolos que até hoje nós estamos aqui falando desses homens, fundamentado nas verdades que Deus revelou ao coração deles? Qual foi o diferencial na vida desses homens? Qual foi o diferencial da igreja primitiva ali nos primeiros dias da igreja? Uma igreja fervorosa, uma igreja poderosa, uma igreja aleluiada, irmãos. Qual foi o diferencial daquela igreja? Sabe, e pensando nisso, eu olho para nós hoje, irmãos, como pessoa individual, mas também como igreja, sabe, o corpo coletivo. Eu olho para as nossas vidas hoje, sabe, o que nós precisamos para fazer essa diferença? O que eu e você precisamos para fazer o que os profetas fizeram? O que eu e você precisamos para fazer o que o nosso Senhor Jesus fez? Porque Ele disse que eu e você faríamos obras maiores do que Ele fez. Não foi isso? Não foi, irmãos? Mas o que eu e você precisamos para fazer o que o nosso Senhor Jesus fez? O que eu e você precisamos de diferencial na nossa vida para fazer o que os apóstolos fizeram? Imagina, aqueles homens não tinham carro, aqueles homens não tinham telefone, eles não tinham internet, irmãos, não tinham avião, mas eles evangelizaram ali o Oriente, a Ásia, eles tomaram aquela região com o Evangelho. Irmãos, o que nós precisamos? Como igreja, o que nós precisamos para atrair essa cidade, irmãos, para esse lugar? O que nós precisamos, querido, como igreja, para atrair essa cidade para esse lugar? O que nós precisamos? Qual era o diferencial na vida dos profetas? Qual era o diferencial na vida de Jesus? Qual era o diferencial na vida dos apóstolos, da igreja? O que fez a diferença, irmãos? O que aconteceu? Aonde nós estamos errando? Aonde nós estamos falhando? O que está fugindo? O que nós não estamos percebendo? O que está passando desapercebido que ainda não pegamos? Vocês entendem o que eu estou falando? Sabe, querido, isso tem queimado no meu coração, isso tem ardido no meu coração. E o Senhor me deu uma resposta. É lógico que, entenda, tem coisa que nós podemos fazer, amém? E eu creio que tem muita gente fazendo, mas não tem sido suficiente. É isso que está queimando o meu coração, porque entenda, tem pessoas fazendo, tem pessoas clamando, tem pessoas buscando, tem pessoas querendo, sim, tem, mas ainda assim falta, irmãos. E eu tenho perguntado, Senhor, o que é? E o Senhor foi muito claro no meu coração, quando Ele disse, o Espírito Santo é o que faz toda a diferença, irmãos.
O grande diferencial na vida dos profetas foi a presença, o envolvimento do Espírito Santo na vida daqueles homens. Espírito Santo de Deus. Eram pessoas que buscavam, eram pessoas que clamavam, eram pessoas que queriam, mas de repente o Espírito Santo veio sobre algumas pessoas e essas pessoas fizeram toda a diferença. Isso também aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. 30 anos, não se ouvia falar, nada acontecia aparentemente. Mas de repente Jesus vai se batizar, o céu se abre e o Espírito Santo de Deus vem sobre ele, irmãos. E a partir dali começa uma nova história. A partir dali começa uma vida de sinais, de milagre, de maravilhas. Multidões é impactada. Os apóstolos, enquanto caminhavam com Jesus, eram pessoas desacreditadas até então, só arrumava confusão. Mas de repente, quando tudo passa, eles se reúnem no lugar, o Espírito Santo vem sobre aqueles homens, e eles a partir de aí então, fazem toda a diferença. A igreja primitiva, ela foi numa reunião, cerca de 120 pessoas, todos eles foram tomados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, e aquela igreja se tornou uma igreja viva, cheia da presença de Deus. Querido, o que eu tenho para dizer para você nessa noite, é o que vai fazer diferença na minha vida, na sua vida, o que vai fazer diferença nessa igreja, é a presença do Espírito Santo de Deus. Ele vai fazer a diferença. Mas para isso, irmãos, nós precisamos buscar. Para isso nós precisamos clamar. Para isso nós precisamos entender que o Espírito Santo é a pessoa mais importante. É tudo que eu e você precisamos agora. Agora, irmãos. Depois de tudo que nós ouvimos aqui, eu cheguei à conclusão que o que vai fazer diferença é o Espírito Santo. Você concorda comigo? Sim ou não? Espírito Santo. Eu sei que tem muita coisa que eu e você, como homens, precisamos continuar fazendo. Porque depois que eles receberam o Espírito Santo, eles tiveram que continuar fazendo a parte deles. Mas o diferencial, irmãos, e é disso que eu estou falando, porque tudo que eu faço sem o Espírito Santo é religião. Tudo que eu faço sem o Espírito Santo não produz vida. Tudo que eu faço sem o Espírito Santo não produz libertação, não produz restauração, é religião. Mas tudo que eu faço por meio, através e com o Espírito Santo, a vida, a poder, a libertação, a transformação, a milagres, a sinais, o poder se manifesta. E é isso que nós precisamos entender. Eu fui pensando nisso, olha lá. Mateus capítulo 3. Quero mostrar isso começando a partir da vida de Jesus. Mateus capítulo 3. Quem achou, diga eu achei. Verso 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre eles. Aí você pergunta assim: mas pastor, Jesus não era Deus? Era, irmãos. Ele é Deus. Mas a Bíblia diz que ele não usou o fato de ser Deus para fazer o que fez. Ele fez através do Espírito. Ele estava ensinando para mim e para você que é possível fazer através do Espírito Santo. Amém, irmãos?
ele não fez como Deus, ele fez como homem, usado, movido, guiado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu fico doido, irmãos. Isso é poderoso. E nós precisamos entender isso. Foi através do Espírito Santo aqui, esse momento, quando o céu se abre, o Espírito Santo vem sobre ele, Jesus começa a viver um novo tempo no seu ministério. Ali Jesus começa o seu ministério. Querido, não há ministério sem o Espírito Santo. Ministério sem o Espírito Santo é religião. É religião, irmãos. Não produz nada. Não gera nada, não provoca nada, não causa nada, porque não tem a vida do Espírito de Deus. E Jesus sabia disso, por isso ele não começou nada sem antes receber o Espírito Santo. Olha lá para você ver um outro texto muito importante que eu também gosto. Lucas capítulo 24. Eu acho particularmente que aqui que nós como igreja, nós temos falhado, nós temos pulado etapas. Sabe, as pessoas se convertem e logo nós queremos encaminhar elas para o ministério, queremos encaminhar elas para fazer alguma coisa, não que não tenha que fazer, mas eu acho que antes de fazer alguma coisa, eu preciso receber, eu preciso ser cheio, eu preciso do Espírito Santo, irmãos. Amém? Olha aí, Lucas capítulo 24, verso 49, diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus tinha terminado a sua missão, reuniu seus discípulos. Em outras palavras, ele disse: olha, não comece nada, não faça nada. Vão para a cidade, fiquem reunidos lá e espere a promessa. Olha lá, Atos capítulo 1, vai dizer quase a mesma coisa também. Olha aí, Atos capítulo 1, versículo 4 diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém, querido? Aqueles homens, naturalmente falando, por ter andado com Jesus por 3 anos e meio, mais ou menos, naturalmente falando, eles deveriam estar prontos, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Deveria ou não deveria? Naturalmente falando, por terem andado com Jesus, recebido tudo que eles receberam de Jesus, eles estavam prontos. É o que nós pensamos. Mas entenda, estar pronto não quer dizer estar capacitado. Diga, estar pronto não quer dizer capacitado. Porque, entenda uma coisa, o que me capacita não é o que eu sei, mas é o Espírito de Deus agindo através do que eu sei. Digo que o que me capacita não é o que eu sei, mas é o Espírito Santo agindo através do que eu sei. É isso que nos capacita, irmãos. Aqueles homens, naturalmente falando, estavam prontos, mas faltava a capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na vida daqueles homens. Porque senão ia começar mais uma religião, porque senão ia começar mais uma seita, porque senão ia começar mais uma tradição. E Jesus não veio aqui formar uma religião, Jesus não veio fundar uma seita, Jesus não veio trazer mais uma tradição, Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Mas essa vida e essa vida abundante, ela vem quando nós agimos através e movidos pelo Espírito Santo de Deus.
Esses homens aqui, irmãos, eles foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus queria. Não faça nada, não comece nada, não realize nada, até que vocês estejam cheios. É isso que tem acontecido com a igreja hoje. São pessoas, entenda o que eu vou dizer, são pessoas vazias, falando do vazio para outro vazio. São pessoas vazias, falando de um vazio para pessoas vazias. E o que isso produz, pastor? Religião. Uma coisa é você falar de Jesus para alguém vazio. Outra coisa é você cheio do Espírito Santo, irmãos. Aquilo queimando dentro de você, como um poder, uma bomba dentro de você, queimando dentro de você, e você abrir a tua boca e começar a falar de Jesus, influenciado por aquele poder, influenciado por aquela unção, influenciado por aquela graça. Isso faz diferença ou não? Faz ou não faz? Mas entenda, perdemos isso. Às vezes falamos por desencargo de consciência. Às vezes falamos por dó de algumas pessoas, por pena. Às vezes falamos por meio que uma obrigação. Às vezes falamos porque de fato entendemos que a nossa religião é melhor que a dele. Mas nós ainda, de repente, ainda não falamos movidos pelo Espírito Santo. De repente você vai falar com aquela pessoa, você nunca viu, nunca conheceu, mas você está cheio do Espírito Santo. E se você está cheio do Espírito Santo, você tem pelo menos dentro de você potencializado 9 dons. Você vai falar com aquela pessoa, você não sabe nada dela, mas é uma potencialização dentro de você. 9 dons está aí, que pode ser influenciado e usado a qualquer momento pelo Espírito Santo. E de repente o Espírito Santo começa a te revelar o que está acontecendo com aquela pessoa. E você diz para ela, olha, Deus me mostrou que a sua vida está assim, 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 assim. Mas se você entregar a vida para Ele, entende o que eu estou falando, irmãos? É isso. É diferente. É diferente, irmãos. Não fica assustado comigo, não. Mas sabe, há um desejo no nosso coração. Eu sei que o desejo do coração do meu pastor, eu vejo o Senhor me orando todo dia, irmãos. Há um desejo no nosso coração de ver você cheio desse Espírito, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tendo a sua vida transformada, tendo a sua vida moldada, tendo a sua vida capacitada. Eu creio nisso, irmãos. Nós cremos. E olha o que aconteceu. Tudo que Deus promete, irmãos, quando nós obedecemos, Ele faz. Diga, tudo que Deus promete, quando eu obedeço, Ele faz. Cutuca esse irmão e fala assim, Deus vai te pegar. Fala para ele, o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida. Diga para ele, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém, irmãos? Olha lá, Atos capítulo 1, versículo 8. Olha a promessa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Diga todas as vezes, bem forte, todas as vezes que o Espírito Santo vem sobre mim, eu sou revestido de poder. Mas fala um poder, fala de poder. Mas esquecemos disso. A preocupação de comprar, de vender, de enriquecer, de melhorar a vida, de ter uma postura melhor, uma posição melhor, uma condição financeira melhor, de problema no casamento, problema de saúde, problema disso, problema daquilo, tira o nosso foco, que há uma promessa de Deus, que se o Espírito Santo vier sobre nós, nós vamos ser revestidos de poder. Poder para quê? Olha só, e sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém. Jerusalém aqui nós podemos dizer que é Barretos, amém? Diga: o Espírito Santo vai vir sobre mim e eu vou ser testemunha com poder na cidade de Barretos. Chega das pessoas dessa cidade olhar para você e te ver como uma pessoa borocochô. Chega. Chega das pessoas olhar para você e te ver como uma pessoa qualquer. Um fulano, uma fulana. Não. Querida, elas precisam olhar para mim e para você e ver que existe poder. Diga: a cidade de Barretos precisa ver o poder de Deus na minha vida. Amém? Olha só. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Essa foi a promessa. E olha o capítulo 2, verso 4. Vamos ler o versículo primeiro para a gente entender. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Fala para o teu irmão: aconteceu. Aconteceu, irmãos. Os apóstolos obedeceram o Senhor. Não fizeram nada, não confessaram nada, se reuniram e ficaram quietinhos, orando, esperando. De repente veio. Olha o que diz essa palavra, isso é muito forte. Olha o que diz lá: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Diga: vento impetuoso. Mais forte: vento impetuoso. Fala para esse irmão: está vindo um vento na sua vida. Mas entenda, esse vento não é o Espírito, mas ele vai preparar para o Espírito chegar na sua vida, para o Espírito Santo chegar na sua vida. Vento impetuoso, querido, é aquele vento violento, é aquele vento destinado a arrancar, a destruir, a desfazer, a remover tudo aquilo que está no caminho do Espírito Santo. Amém? Fala para o teu irmão: e você não vai escapar dessa. O Espírito Santo vai te pegar. Não há nada que vai ficar no caminho dele, irmãos. O vento é impetuoso. Ele vai arrancar, ele vai derrubar, ele vai destruir. Mas o Espírito Santo vai te achar. Ele vai te encontrar, irmãos. Ele virá. Nada vai resistir o Espírito Santo de Deus vir na sua vida em nome de Jesus, amém? Essa é a promessa, essa é a promessa. E a partir daqui então, irmãos, nós temos não só apóstolos, mas nós também temos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E aí você passa a ver no versículo 4 aqui, esses homens agora, essa igreja, ela é controlada pelo Espírito Santo. É uma igreja guiada, dirigida, homens e mulheres guiados, dirigidos, controlados pelo Espírito Santo de Deus. Não é controlado mais pela raiva, pelo ódio, pela amargura, pela incredulidade, pela arrogância. Não, é uma igreja, são apóstolos, são os homens, são mulheres de Deus, guiadas, dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Quando o Espírito Santo de Deus vem, irmãos, não há lugar mais para raiva, não há lugar mais para o ódio, não há lugar mais para a inveja, não há lugar mais para as frustrações, não há lugar para as incredulidades. O Espírito Santo veio. Olha o capítulo 4. Estou terminando. O versículo 31. Termina aqui um acontecido. É o fechamento de um acontecido. Eles prenderam os discípulos de Jesus e quiseram obrigar eles a não falarem do nome de Jesus. Prenderam eles porque um homem havia sido curado no tempo Formosa. E eles foram presos. E
E aqui eles são levados perante o Sinédrio. E eles repreendem os apóstolos, ameaçam eles para não mais falar do nome de Jesus. E eles vão então para a reunião, saem daquele lugar, vão para uma reunião de oração. E olha o que acontece nessa reunião. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando é que esse lugar vai tremer, irmãos? Quando é que a sua casa vai tremer? Quando é que lá no seu trabalho vai tremer? Quando é que nós vamos começar a orar, irmãos? Não com motivações erradas, mas movidos pela motivação certa. Aqueles homens oraram, irmãos, e o lugar que eles estavam tremeu. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que a nossa oração, ela precisa começar a abalar as estruturas do diabo em nome de Jesus. Mas ao invés de a nossa oração, abalar as estruturas do inferno, querido, as ameaças do diabo têm nos abalado. Às vezes você está aqui coagido por uma ameaça do diabo. Às vezes você está aqui coagido por uma ameaça das circunstâncias. Tudo está dizendo ao contrário, dizendo que você não vai dar certo, teu casamento não vai dar certo, tua vida profissional não vai dar certo, tuas finanças não vai dar certo, tua família não vai dar certo. Mas entenda, tudo isso é ameaça, mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, nada me abala, mas a minha oração abala toda a estrutura do inferno. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Um homem cheio do Espírito Santo, querido, uma mulher cheia do Espírito Santo, não se abala, não se abala. Mas quando ele abre a boca para orar, irmãos, sai de perto, sai de perto, a capetada vai sair correndo, em nome de Jesus. Mas temos que ser cheio. Diga, tenho que ser cheio. Diga outra vez, tenho que ser cheio. Fica de pé, por favor. Tem mais uns trocentos versículos ali, mas